Aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ter algumas atividades complementares. Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos começar lendo um texto. É Uma Pequena Fada, parte 1. Então, acompanhe a leitura. Dona Benta e Narizinho foram à horta ver o tio Barnabé plantar mudinhas de morango numa leira muito bem estercada. Não estão juntas demais, José? Perguntou Dona Benta, que não gostava de plantas muito juntas. O negro velho endireitou o corpo, botou as mãos na cintura e, depois de correr os olhos pelas 3 carreiras de mudinhas já plantadas, disse: mó que não, sinhá. Como este ano eu botei menos esterco, a folharada vai ser menor. Por isso juntei um tiquinho mais as mudas. Dona Benta, que sempre teve muita confiança no tio Barnabé, deixou que ele fizesse como entendia. Depois da visita à horta, ela e Narizinho foram ao pomar e sentaram-se no banco tosco que Pedrinho e Visconde haviam feito junto ao tronco da pitangueira da Emília. Por onde andará aquela diabinha? Indagou Dona Benta. De manhã passou por mim como um corisco e afundou no laboratório do Visconde. Andam tramando qualquer coisa. Narizinho não disse nada. Estava distraída a espantar com uma palhinha um grupo de formigas ruivas que se tinham atracado a uma pobre minhoca. Sem interromper a salvação, disse: Vovó, ando desconfiada de uma coisa. De que, minha filha? Ando cismando que Emília é uma fada que veio a este mundo sob forma de boneca e depois virou gente. Tudo em Emília são disfarces, até a vara de condão de todas as fadas. Não estou entendendo, minha filha, disse Dona Benta, erguendo os óculos para a testa. Pois eu estou cada vez mais convencida de que o faz de conta de Emília é uma varinha de condão disfarçada. Que diferença há entre o faz de conta e uma vara de mágica? Preste atenção nisso, vovó. Naquela aventura de Hércules com o javali, do Erimanto, por exemplo, Hércules estava perdido. Erimanto, por exemplo, vamos lá. Quando o javali avançou contra ele com um ímpeto de avalanche, o coitado só dispunha de uma arma, as 5 flechas de ponta de bronze que tinha no carcaz. A senhora sabe o que é carcaz? Não? Dona Benta riu-se. Sei, minha filha, é um canudo, um recipiente que os antigos arqueiros levam à cintura para transporte das setas. E você sabe o que é arqueiro? Narizinho não sabia. É o flecheiro antigo, o homem ou soldado armado de arco e flecha, nos tempos em que ainda não havia arma de fogo. A palavra arqueiro vem de arco, como espingardeiro vem de espingarda, carabineiro vem de carabina e etc. Mas continue a história. Hércules estava só com 5 setas no carcaz. E todas humanizadas, isto é, sem pontas. Em certa ocasião, Emília deu de ter dó das vítimas de Hércules e humanizou todas as suas flechas, isto é, quebrou-lhes a ponta. De modo que quando o javali investiu contra Hércules e ele o recebeu com a clava, e a clava rachou em 20 pedaços, e o grande herói teve de recorrer às flechas, estaria irremediavelmente perdido, se não fosse o faz de conta de Emília. O Visconde me contou tudo exatinho como foi,
Assim que se viu sem a clava, Hércules deu tremendo salto para trás e botou uma flecha no arco e atirou. A flecha bateu no peito da fera, plaf, e caiu no chão. Não entrou na carne. Hércules deu outro pulo para trás e desferiu a segunda flecha. E foi a mesma coisa. A flecha bateu no javali e caiu no chão. Com 4 flechas aconteceu a mesma coisa, e só quando ele ia lançar a quinta e última flecha é que Emília recordou que havia humanizado todas as 5, e, portanto, o grande herói estava perdido. Ali diante do mais feroz javali que ainda apareceu no mundo, e sem nenhuma arma para enfrentá-lo, nem um canivete. Vê que situação horrível, vovó! Dona Benta achou que realmente a situação de Hércules não era nada boa e que a ex-boneca havia cometido uma grande imprudência. Tudo neste mundo tem limites. Emília excedeu-se. Hei de fazer-lhe um sermão sobre os perigos do excesso. E depois, o que aconteceu? Aconteceu que quando Hércules ia lançar a quinta e última flecha, Emília teve a sorte de lembrar-se da humanização e gritou, no instantinho em que a flecha ia escapando do arco: faz de conta que essa tem ponta! E a flecha adquiriu ponta e matou o javali. Não acha isso maravilhoso, vovó? Não acha que coisas assim só as fadas conseguem por meio de suas varas de condão? Dona Benta franziu a testa e ficou pensando. Depois disse: você tem razão, minha filha. Coisas assim só as fadas conseguem realizar, não há dúvida. Logo, Emília é uma fada, vovó. Logo, o tal faz de conta que ela tanto usa é uma vara de condão disfarçada. Sim, uma vara verbal. Por que as varas de condão podem ter todas as formas e não só a de vara? Pelo menos eu penso assim. Monteiro Lobato, Fábulas e Histórias Diversas. São Paulo, Editora Brasiliense, 1969. Então essa foi a primeira parte da história da fada. Vamos ler agora a segunda parte? Aqui nessa segunda parte vamos ver Uma Pequena Fada, parte 2. Emília é uma fada, vovó. Logo, o tal faz de conta que ela tanto usa é uma vara de condão disfarçada. Sim, uma vara verbal. Porque as varas de condão pode ter todas as formas, e não só a de vara. Pelo menos eu penso assim. E pensa muito bem, minha filha. A vara de condão de Aladino era uma lâmpada, e de certos mágicos é um anel, e do Saci Pererê, que é a carapucinha. Calaram-se as duas. A Minhoca já estava livre das formigas, mas continuava ali mesmo a resolver-se em movimentos morosos. Parece que está ferida, disse Narizinho. Deve estar envenenada, observou Dona Benta. Essas formiguinhas, quando mordem, injetam ácido fórmico. Para nós, gente, a dose de ácido fórmico de uma picada de formiga não causa mais que um ardor na pele, mas para uma minhoca deve ser algo terrível e com certeza mortal. Observe bem essa minhoca, Narizinho, para ver se ela morre. Narizinho voltou ao assunto do faz de conta de Emília. E há ainda uma coisa, vovó, que me faz ver que Emília é uma fadinha disfarçada. Às vezes, deita-se aqui debaixo desta árvore e fica horas lidando com um bichinho. Paquinha, vaquinha, besouro e até lagarta. Conversa com eles como se fosse gente. Entende tudo quanto dizem. Ora, isso é coisa de fada. Eu também brinco e falo com os insetos, mas eles não me entendem. Nem eu entendo nada do que eles dizem. Emília entende tudo. Ela é fada, vovó, e eu estou começando a ter medo.
Por que medo, minha filha? Emília nasceu aqui e aqui se desenvolveu. E hoje é a minha neta número 3. Não há razão nenhuma para termos medo dela. Tenho medo de que fique poderosa demais. Estavam neste ponto da conversa quando Emília apontou lá adiante. Vinha arrastando o Visconde pelas barbas de milho. O pobre sábio resistia, como cabrito levado para a feira. O que será aquilo? Murmurou Dona Benta. Judiação, tratar o pobre Visconde assim. Ao dar com Dona Benta e Narizinho sentadas na raiz de sua pitangueira, Emília largou das palhas do Visconde e este deixou de resistir à moda dos cabritos e aproximaram-se os dois. Que é isso, Emília? Que judiação é essa com o pobre Visconde? Emília botou as mãos na cintura e, muito vermelha e empinadinha para trás, disse: Pois é, este estupor que me está escondendo qualquer coisa. Cada vez que me aproximo do seu laboratório, fecho uma gaveta e disfarçadamente diz: Olhe que nuvem bonita lá no céu, com forma de elefante. Elefante é o nariz dele, e eu então resolvi trazê-lo perante a senhora para que se confesse. Como dona do sítio, a senhora não pode tolerar que alguém ande aqui com atitudes misteriosas. Narizinho deu grande risada. Ora, Emília, pois então uma criatura que possui uma verdadeira vara de condão, como é o faz de conta, não consegue descobrir o que um pobre viscondinho anda fazendo? É que o meu faz de conta não anda funcionando muito bem agora. Parece que se desarranjou por dentro, como a bota de 7 léguas de polegar. E você quer que vovó arranque de Visconde a confissão do que ele está fazendo? Exatamente. Dona Benta riu-se do caso e, com o seu ar bonachão, interpelou o sabugo. Vamos, Visconde, conta a Emília o que está fazendo, já que não está fazendo nada de mal. Se há no mundo uma criatura incapaz de fazer qualquer coisa de mal, é o Visconde de Sabugosa. Todos sabem disso. O Visconde não ofereceu resistência e, com a maior naturalidade, foi contando que havia descoberto o periscópio do invisível e que guardara segredo apenas por desejar fazer uma surpresa a todos. Que história de periscópio invisível é essa, Visconde? Ah, é uma invenção deveras maravilhosa. Por meio do meu periscópio, qualquer pessoa pode ver as 1000 coisas que há ou que se passam neste mundo e nossos olhos não veem. É verdade mesmo, Visconde? Dona Benta, apesar de afeita às maravilhas que se passavam em sua casa, não deixou de sentir um pequeno frio na espinha, quando o Visconde, um sábio incapaz de mentir, respondeu com voz firme: É. E voltando-se para sua neta, disse: Você descobriu hoje uma fada aqui no sítio, e agora parece-me um mágico? Fada aqui? Berrou Emília. Narizinho descobriu alguma fada aqui? Duvido e não admito. Ela que venha com sua vara de condão Que eu o quê, Emília? Que eu não digo. Ela que venha para ver. Fada aqui. Olha o desaforo. Narizinho cochichou ao ouvido de Dona Benta. Está vendo, vovó? Esse acesso de ciúmes de Emília é prova absoluta de que ela é mesmo o que eu digo. Uma fada e das boas. Não quer saber de nenhuma rival por aqui. Desde esse dia, Dona Benta passou a olhar para a ex-boneca com um certo ar de desconfiança. Quem sabe se Emília não era realmente uma fada? Monteiro Lobato, Fábulas e Histórias Diversas, São Paulo, Editora Brasiliense, 1969. Então, gente, o que vocês acharam da história? Vocês perceberam que essa história, a partir daqui desse final, vai ter a continuação daquela história do periscópio? Lembram da história do periscópio? Que a Emília acha o periscópio, né? E aí só ela que olha lá no periscópio, né? Então aqui, a partir dessa história, vai vir a descrição da história quando eles utilizam o periscópio do invisível que o
Visconde ele inventou, tá bom? Então, quero conversar com vocês um pouquinho antes sobre algumas coisas que tem aqui no texto. Então, tem muitas palavras que são utilizadas que fazem parte da época de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele era um escritor, né? Escreveu muitos livros, era um homem muito culto, muito conhecedor, assim, da língua portuguesa, mas ele usa algumas palavras, jeitos de falar nesse texto, que faz parte da vivência que ele teve nos lugares onde ele viveu. Ele era um homem do interior, né? Então, ele vivia com pessoas simples, pessoas que faziam parte do dia a dia dele. Então, tem o caso do tio Barnabé, que ele era um homem muito simples, né? Então, ele tinha o jeito dele de falar. Falava algumas coisas erradas, como, por exemplo, ó, como este ano eu botei menos esterco, né? Menos não existe, tá bom? Mas as pessoas que são mais simples, que não estudaram, né? Que vivem na roça, muitas vezes elas não sabem usar a língua portuguesa corretamente, mas a maneira como eles se expressam, as pessoas que vivem ao redor deles acabam entendendo, tá bom? Então, aqui também tem outras palavras, por exemplo, quando ele usa aqui para falar do Saci Pererê, fala assim, ó, e dos sacis parece que é a carapucinha. Carapuça, vocês sabem o que é uma carapuça? O que era uma carapucinha? É aquela touca vermelha que o saci usava, entendeu? Então, carapuça é uma touca, tá? E entre essas, há várias outras palavras aqui que eu tenho certeza que vocês devem ter ficado, mas o que significa? Então, eu sugiro que vocês possam ler novamente esses dois textos com calma. Pede para ler para alguém, né? Conta essa história para alguém. Eu achei ela muito interessante. E aí, as palavras que você tiver dúvida do significado, treine, né, a pesquisa de palavras no dicionário. Pegue o dicionário, pesquise lá as palavras que você não conhece. Se quiser, você pode até anotar no caderno, tá bom? Vamos continuar. Na página 89 da apostila, fala assim, ó. No texto, Uma Pequena Fada, parte 1, por que Narizinho compara o faz de conta da Emília com a varinha de condão das fadas? Vamos voltar lá onde ela fala para a gente poder entender melhor essa pergunta. Então, por que Narizinho, nesta parte do texto, né, nessa primeira parte, ela compara o faz de conta de Emília com o faz de conta de Emília com a varinha de condão da fada? Então, vamos ver aqui onde que ela fala. Vejam, pois eu estou cada vez mais convencida de que o faz de conta de Emília é uma varinha de condão disfarçada. Que diferença há entre o faz de conta e uma vara de mágica? Preste atenção nisso, vovó. Então, qual é a diferença entre você falar faz de conta e uma vara mágica, né? As fadas usam varinhas mágicas, que são o condão delas, né? Aquelas varinhas. E a Emília, ela sempre usava esse faz de conta de Emília, né? Esse faz de conta, ela fazia acontecer várias coisas assim, mágicas lá no sítio. E por isso que a Narizinho, ela fala que o faz de conta da Emília estava, na verdade, uma varinha de condão, uma varinha de mágica, estava disfarçada de faz de conta. Entendeu? E aqui, ó, ela fala assim, cadê? Ela fala que é uma varinha. Vejam, porque as varas de condão podem ter todas as formas e não só a de vara, pelo menos eu penso nisso. Então, como as varas de condão são mágicas, ela acredita que a vara de condão, ela pode se transformar assim, no faz de conta da Emília, ou faz de conta da Emília se transforma nas varas de condão, né? E vice-versa, por quê? Os dois são mágicos, tá? Então, vamos voltar lá na pergunta. Então, veja, no texto, Uma Pequena Fada, parte 1, por que Narizinho compara o faz de conta de Emília com a varinha de condão das fadas, tá? Aí, se tiver mais dúvida, pode ler novamente o texto, tá bom? Vamos lembrar aqui um pouquinho da gramática, né? O uso do M ou N antes das consoantes. Então, vejamos. De acordo com as regrinhas da língua portuguesa,
antes do P ou B, devemos usar a letra M. Lembram da historinha do piquenique que eles foram fazer na margem de um lago, e aí o P e o B foram nadar, e só quem pôde salvar foi a letra M? Então, somente a letra M que é amiguinho do P e do B, tá bom? Ou a gente ainda pode falar que o M da mamãe é amiguinho do P do papai e do B do bebê, tá? É uma maneira da gente lembrar dessa regrinha. Em outras palavras, como com outras consoantes, usamos a letra N, certo? Então, P e B, antes vem o M, e se for uma outra consoante que não seja P e B, vamos usar o N, certo? Vamos lá. Na página 90, nós temos uma atividade, que eu acredito que vocês já tenham feito, inclusive eu até já mandei a correção, né? Mas eu coloquei aqui para vocês poderem recordar, tá bom? Que sempre antes do P vem o M e que antes de outras consoantes vem o N. Então, antes do P e do B, ó, campo, lembrar, vem o M. E antes do N, antes de outras consoantes como o T, o V, deixa eu ver o que mais, o C, tá bom? Aqui nós temos o S, vamos usar o N, tá bom? Essa página vocês já fizeram, inclusive eu já mandei a correção, tá? Vamos lá. Atividade C, página 91, realizar no caderno de língua portuguesa. Eu tinha colocado que vocês não precisam fazer essa atividade, vocês estão lembrados? Eu coloquei lá na correção que não precisa realizar esta atividade. Qualquer dúvida me pergunte. Agora na página 91, vejam. No texto Uma Fada, parte 2, segundo as análises de Narizinho, qual é o último argumento que ela apresenta para a Dona Benta, provando que está certa ao julgar que Emília é uma fada? Então, lá no final do texto, né, da segunda parte aqui, Emília ela tem um chilique, né? Por quê? Quer ver? Vamos ver aqui só um instante. Vamos ler essa parte, ó. Você descobriu hoje uma fada aqui no sítio e agora aparece-me um mágico? Fada aqui? Berrou Emília. Narizinho descobriu alguma fada aqui? Duvido, duvido e não admito. Ela que venha com sua vara de condão que eu o que, Emília? Que eu não digo. Ela que venha para ver. Fada aqui, olha o desaforo. Narizinho cochichou ao ouvido de Dona Benta. Está vendo, vovó? Esse acesso de ciúmes de Emília é prova absoluta de que ela é mesmo que eu digo, uma fada e das boas. Não quer saber de nenhuma rival por aqui. Então, gente, olha que nesta parte está a resposta dessa atividade 15, tá bom? Que foi o último argumento que ela utilizou, a Narizinho, para provar para a Dona Benta que ela estava certa ao julgar que Emília é uma fada. E por quê? Qual foi o argumento que ela utilizou, tá? Vamos continuar. Bom, então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida quanto às atividades que precisam ser realizadas, na verdade é o exercício 14, né? Vamos voltar aqui, ó, só para confirmar. 14, o A do 14 e o A do 15, tá? Essa daqui não precisa e essa daqui também vocês já fizeram, tá? Então, é isso, meus amores. Um beijo para vocês.